Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Lígia Alter e hoje nós vamos conversar sobre O Jardim Secreto da autora Frances Hodgson Burnett. Gente, eu fiz essa leitura para a minha aula do Jardim Secreto, eu li no Kindle, então não tem a versão física aqui, né? Poucos livros agora eu teria a versão física, porque não dá pra ficar comprando aqui, mas tudo bem. O Jardim Secreto é um livro clássico da literatura infantil e por isso que a gente analisou na minha aula. Só que assim, no final desse vídeo vocês vão perceber que a literatura clássica, principalmente infantil, algumas vezes ela pode ser problemática. A gente adora problematizar, né? Mas vamos lá então. Bom, um pouco rapidamente da autora, pra gente contextualizar e tudo mais. Seu nome, na verdade, é Frances Eliza Hodgson, mas ela é conhecida como Frances Hodgson Burnett. Ela nasceu em 1849 em Manchester, na Inglaterra, mas ela se mudou para os Estados Unidos depois da morte do pai dela, em 1854, com uma promessa de um tio, uma promessa de grana, né, de estabilidade de um tio dela. Só que essa promessa não deu certo, falhou e assim foi a vida. Aí, em 1868, a autora conseguiu publicar uma história, na verdade, onde eu pesquisei não falava que história que era e tudo mais, mas ela conseguiu publicar uma história, provavelmente um conto, enfim, com a Goody's Ladies Book, que era uma revista americana dedicada aos assuntos sobre mulher e women's issues, essas coisas assim. Depois disso, ela conseguiu ir publicando mais histórias, contos em várias outras revistas, e aí então ela publica O Jardim Secreto em 1911, e isso depois de ela ter publicado um outro livro que é bem conhecido também, que é chamado A Princesinha, e esse ela publicou em 1905. Eu nunca li A Princesinha, também não sei como que é, mas quem sabe um dia. Se vocês já leram, comentem aí se vocês gostaram. Vamos agora para o enredo da história, que eu vou dar uma resumida pra vocês também, porque eu quero que esse vídeo fique curto. Em O Jardim Secreto, a gente vai conhecer a protagonista Mary Lennox, que ela é da Índia, mas por conta de um surto de cólera, ela teve que se mudar pra Inglaterra, pra casa de um tio dela, certo? Os pais dela morreram no surto de cólera e ela teve que ir pra Inglaterra, pra casa do tio. Achou já uma similaridade aí? Ok. Assim que ela chega na casa do tio dela, que é uma casa assim, ó, top, mansãozona e tal, ela vai conhecer a criada dela, que é a Marta. A Marta também é uma criança, não é uma criada adulta, né? E tem o quarto capítulo, se não me engano, tem o nome da Marta, então a gente sabe que é um capítulo, assim, muito importante, que ela é uma personagem muito importante e que nesse capítulo se estabelecerão laços que dizem muita coisa. Bom, então nesse capítulo da Marta, essa interação delas duas vai ser bem interessante. Fala, assim, tem um teor de racismo ali no meio, uma discussão sobre isso, de pós-colonialismo, enfim, tem essas coisas, assim, que permeiam muito esse capítulo e, na verdade, permeia um livro inteiro. A gente já vai falar sobre isso. Bom, essa relação delas, então, esse encontro, vai ser bem estranho. A Mary, ela vai ser super snob, inclusive a gente fica até um pouco, assim, com uma leve antipatia dela. Mas no fim do capítulo, a Mary, ela já vai demonstrar ali que ela é uma criança triste. Ela vai conversando com a Marta, né, vai se abrindo, e ela vai deixar claro que ela é triste, que ela não sabe porque ela é assim. Então a gente já vê ali um traço de que ela está meio perdida, certo? E o que acontece? Ao longo do enredo, ao longo da narrativa, a Mary, ela vai mudando, ela vai se transformando, passando por uma metamorfose. Então ela vai se tornar uma menina que tem modos muito bons, que não é mais antipática, que gosta muito de jardinagem. Tô misturando inglês com português. De jardinagem, ela gosta de plantar e tudo mais. Ela vai começar a comer melhor, né? E aí as características físicas dela vão mudando também. Então, ela vai deixando de ficar amarelada, segundo os criados da casa. Ela vai engordando, ela vai tendo o ar do jardim batendo no rosto dela e deixando ela mais viva e tudo mais, tal. E ela vai conhecer também o Deacon, que é um personagem também super importante ali na narrativa, é outro menino, né, não é um adulto,
E ele vai comentar com ela alguns segredos sobre jardinagem e tudo mais. E ele é um menino, assim, muito bom, sabe? Ele é tudo de bom, assim, menino. E ela vai gostar bastante de passar o tempo dela com ele. Enfim, as coisas vão acontecendo. Vocês sabem como é a literatura clássica, né? É um monte de página descrevendo a mesma coisa. E aí vai ter um momento em que ela vai começar a ouvir um choro. A Mary vai começar a ouvir um choro. E aí a Marta tenta dar uma disfarçada, desbaratina e fala, vamos lá fazer alguma coisa e tal. Só que aí ela começa a ouvir de vez em quando esse choro e isso vai ficando na cabeça dela. E aí tem uma noite que ela ouve esse choro e ela decide que ela não vai mais ficar sem investigar isso. Ela sai da cama dela e vai procurar onde tá essa criança chorando. E aí ela acha o Colin, que é o primo dela, que até então ela não sabe que é primo dela, mas depois ela vai descobrir. E o Colin é um menino que ele praticamente fica trancafiado. Gente, minha barriga tá roncando, Jesus. Ele fica trancafiado no quarto dele, ele não anda, ele fica, tipo, numa cadeira de rodas, enfim. A mãe do Colin, ela morreu no parto, e a gente percebe já nesse primeiro encontro também que o Colin, ele é muito parecido com o que a Mary era assim que ela chegou na mansão. Ele é bem antipático e tudo mais, só que aí, de novo, a gente vai perceber que ele se sente culpado pela morte da mãe dele. Ele acha que o pai dele acha que ele é culpado pela morte da mãe e tal. Ele fica trancafiado naquele quarto, sem olhar pra foto da mãe dele, só lá, tipo, vegetando. E aí chega a Mary pra cultivar o Colin, certo? Eles vão, né, passar por essa mudança juntos. E aí o enredo vai continuando. Agora, o que eu quero te falar, o que eu quero trazer pra vocês de interessante? Porque se vocês lerem o livro, se vocês assistirem qualquer vídeo no YouTube, vocês vão encontrar o resumo da história. Mas o que acontece? Agora, olhando por um lado um pouco mais crítico. Eu tive que ler vários artigos referentes a esse livro. E um deles que a gente teve que ler é de uma estudiosa chamada Maria Nikolajeva. Ela é uma estudiosa, assim, top daqui do Reino Unido. E ela escreveu um pouco sobre como as crianças podem desenvolver empatia lendo esse livro. Ou lendo, na verdade, livros, mas ela usa esse livro como exemplo. E ela usa essa lente do cognitivismo, que na verdade aqui eles chamam de Cognitive Criticism, que é essa questão de como as crianças podem ser afetadas pelo texto quando elas estão em contato com alguma leitura, algum texto, alguma coisa assim. E a partir desse ponto de vista, ela vai focar então muito nessa questão dos sentimentos, do desenvolvimento ali da personagem, do desenvolvimento da empatia, esse lado bem social, assim, né? E até aí eu acho super legal. Depois eu posso até deixar no link o artigo que eu tive que ler. Tá em inglês, mas se vocês quiserem copiar e colocar no Google Tradutor, show! A louca, né? Só que por outro lado, eu li um outro artigo e eu achei super interessante, que é de uma mulher chamada Danielle E. Price. Ela também é uma estudiosa, escritora e tudo mais. E ela vai argumentar algumas coisas não tão opostas, mas ela vai olhar com uma lente totalmente diferente, que é essa lente do pós-colonialismo, essa lente do women's issues, de como a mulher ela tinha que se portar no século XX, perante aos homens, perante a família, perante todo mundo. E, cara, esse texto dela é muito bom porque a gente descobre ali uma interpretação pro jardim que é surpreendente. Como a Danielle vai analisar esse texto? Ela vai dizer, argumentar, que a Mary ela pode ser encarada como uma semente ruim, vinda de um lugar sujo e ruim, que no caso é a Índia, e sujo a gente pode ver aí o exemplo da cólera e tudo mais. E ela vai para a Inglaterra. Assim que ela chega na Inglaterra, que seria a terra boa, né, o lugar bom, onde os jardins florescem e tudo mais, ela começa a se alimentar com a comida de lá, a entrar em contato com as pessoas de lá, e ela começa a se transformar em uma semente boa. Então ela começa a ser plantada, cultivada na Inglaterra, certo? Ela começa a adquirir um aspecto mais branco na pele, ela começa a sentir o vento, como eu já disse, do jardim, né? Como se ela fosse também uma flor. Então é essa questão de olhar para a mulher como se ela fosse uma flor e nada mais. Ela vai ser cultivada ali
pela Inglaterra, pelos modos ingleses. E ela também, a Price, ela também argumenta que a Mary, ela vai cultivar, da mesma forma como ela foi cultivada, ela vai cultivar o Colin. Então, é super interessante essa discussão que a autora faz. É super interessante ter lido 2 artigos com perspectivas diferentes, porque aí a gente percebe que realmente, assim, o livro ele pode ser encarado de maneiras completamente opostas. A literatura clássica, ela pode ser excelente, mas ela também pode ser bem contraditória, assim como toda a literatura, né? Mas eu acho que os tempos mudaram e acho que os autores hoje em dia tomam um pouco mais de cuidado em relação a isso. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas é exatamente isso, eu fiquei super chocada, eu nunca tinha lido esse livro, eu comentei com vocês lá no Instagram, e grande parte de vocês ainda não leram esse livro também, então assim, eu indico, eu gostei do livro, é aquela coisa, gente, é uma literatura que, como é a literatura clássica, ela é demorada, ela demora pra acontecer ali as coisas, entendeu? Conta o dia a dia da Mary plantando. É interessante pra gente saber, né, conhecer essas nuances que há nesses livros, nesses grandes clássicos literários. E se você, novamente, trabalha com crianças, se você tem filhos e filhas e você vai apresentar um livro como esse, é importante você saber como abordar esse livro para que essas teorias, às vezes, de pós-colonialismo e tudo mais, não fiquem, mesmo que inconscientemente, na cabeça das crianças, entendeu? Que elas não adquiram esse olhar de que, na Índia é ruim e na Inglaterra é bom. Óbvio que elas talvez não saibam interpretar isso e tudo mais, mas é importante a gente, como adultos, às vezes professores, educadores, pais, sabermos disso, né? É legal conhecer, nenhum conhecimento é descartável, nenhum conhecimento é ruim, a gente só tem a ganhar com mais conhecimento. Então é isso, gente. Essa é a questão ali do jardim que eu fiquei assim, ó, chocada, passada, mas gostei muito. Se você gostou do vídeo, por favor, clique em gostei aqui embaixo, se inscreva no canal para fazer parte da comunidade Literalter. Comente aí o que você achou e tudo mais. Me siga lá no Instagram. Eu tenho 2 Instagrams e isso é muito importante, porque em um deles eu posto a minha vida, assim, em relação à música, em relação ao dia a dia, porque eu também tô andando muito com o pessoal daqui que trabalha com música. E tem uma Instagram no qual eu falo de educação e tudo mais. Eu tô postando... Eu tento postar igual nos 2, mas às vezes eu posto mais no de música, porque tem o pessoal daqui e aí a gente quer ficar, né, conhecidinha. A gente quer falar que a gente tá aqui. Eu também posto bastante sobre o musical que eu tô fazendo, atualizações pra vocês, né? Tô participando do musical. E aí eu posto nesse Instagram, que é o @ljalter, e o outro é @literalter. Vou deixar o link aqui embaixo e o Instagram aqui na tela. Beleza? É isso, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.